Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre controle difuso de constitucionalidade. Já falamos aqui no site Direito em Tela que o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade poderá ser realizado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Na aula de hoje, vamos começar a estudar o controle posterior ou repressivo de constitucionalidade, realizado pelo Poder Judiciário, chamado de controle jurisdicional de constitucionalidade. Primeiramente, então, vamos lembrar que os órgãos do Poder Judiciário são aqueles que estão elencados no artigo 92 da Constituição Federal, conforme você pode ver no nosso slide. A nossa pergunta é: como o Poder Judiciário irá realizar o controle de constitucionalidade? É importante sabermos que o Poder Judiciário irá realizar o controle de constitucionalidade por dois sistemas: o sistema difuso e o sistema concentrado. No sistema difuso, o controle de constitucionalidade é realizado de forma incidental, onde o Poder Judiciário irá realizar o controle de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo em um caso concreto. No sistema concentrado, o controle de constitucionalidade é exercido de forma principal, onde o Poder Judiciário irá realizar o controle de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo em abstrato. Agora que nós já sabemos que nós temos dois sistemas de controle de constitucionalidade, o concentrado e o difuso, na aula de hoje vamos estudar somente o controle difuso de constitucionalidade. Primeiramente, porque esse sistema de controle de constitucionalidade é denominado de difuso. Ele é denominado de difuso pelo fato do controle de constitucionalidade estar disseminado, espalhado entre os juízes e os tribunais que compõem o Poder Judiciário. No controle difuso de constitucionalidade, então, qualquer juiz ou tribunal, dentro da sua competência, poderá declarar inconstitucional uma lei. É importante registrar novamente que no controle difuso, a inconstitucionalidade de uma lei é realizada por via incidental ou de exceção. Isso quer dizer que no controle difuso, a inconstitucionalidade de uma lei é alegada de forma incidental, em um caso concreto. Ou seja, a inconstitucionalidade é feita em um caso real em que a declaração de inconstitucionalidade não é o objeto principal da ação. Assim, podemos afirmar que o controle difuso de constitucionalidade é feito por via incidental, em um caso concreto. No controle difuso de constitucionalidade, o objeto principal da ação não é a inconstitucionalidade da lei, mas sim o direito que foi violado em virtude da inconstitucionalidade de determinada lei. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que entre no ordenamento jurídico brasileiro a Lei número 01/2019, desobrigando os empregadores de pagar o 13º salário para seus empregados. Vamos imaginar que o empregado de uma determinada empresa ficou sem receber o 13º salário em virtude da Lei 01 e ajuizou uma ação trabalhista para cobrar o 13º salário do seu empregador, nos termos do artigo 7º, inciso 8 da Constituição. Vamos lembrar que o artigo 7º, inciso 8 da Constituição, dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Vamos imaginar ainda que o empregador comparece no processo e diz que realmente não pagou o 13º salário do empregado em virtude de estar desobrigado do pagamento conforme determina a Lei número 01. Então, nessa ação trabalhista, o juiz terá que decidir se julga improcedente a ação e desobriga o empregador de pagar o 13º ao empregado em virtude da Lei 01 ou se julga procedente a ação e condena o empregador a pagar o 13º salário do empregado por considerar inconstitucional a Lei 01. Perceba que no nosso exemplo, o tema principal da ação não é a inconstitucionalidade da Lei 01, mas sim se o empregador deve pagar ou não o 13º salário ao seu empregado. Perceba também no nosso exemplo
que para o juiz condenar o empregador a pagar o 13º salário ao seu empregado, ele terá que julgar de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei 01. Vimos então no nosso exemplo que o juiz trabalhista, dentro da sua competência, exercendo o controle difuso de constitucionalidade de forma incidental em um caso concreto, poderá julgar inconstitucional uma lei que viola a Constituição. Sobre a diferença entre o controle difuso e o controle concentrado, o STF já decidiu: descabe confundir o controle concentrado de constitucionalidade com o difuso, podendo este último, ou seja, o controle difuso, ser implementado por qualquer juiz nos processos em geral, inclusive coletivo, como é a ação civil pública. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Controle difuso de constitucionalidade é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, no limite de sua competência, de forma incidental, no julgamento dos casos concretos. Se você gostou da nossa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e adquira os mini cursos com certificado no site Direito em Tela.